Beleza, já começou a gravar. Bom, em primeiro lugar, olá a todos. Fomos surpreendidos aqui, a minha internet fixa caiu bem nesse momento. Até agora há pouco a gente passou mais de uma hora juntos aí, eu estava com internet fixa funcionando, com webcam, ela caiu. Então eu vou fazer a minha apresentação. Pela primeira vez na vida, vocês só vão poder ver meu rosto depois, tá? Mas se tudo der certo, a minha internet fixa volta até a hora das discussões e aí eu vou ligar a minha webcam novamente. Então, eu vou começar dizendo que eu sou estagiário da mesma instituição, mas eu trabalho com outra equipe em outra atividade que trata sobre mudanças climáticas globais, em parceria com o projeto Ecossistemas Costeiros, no qual eu sou coordenador. Então, eu agradeço imensamente o convite da equipe do projeto Reuniões Abertas de Formação, Ciências, Sociedade e Educação, do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, a USP. Também agradeço a presença de todos que estão aqui em tempo real para discutir esse assunto tão importante e aos nossos espectadores que estão nos vendo e também no futuro, através da gravação desse evento, que será disponibilizada no YouTube. Então, devido a esse problema de conexão de internet, caso alguma fala minha fique muito picotada a ponto de não conseguirem entender, por gentileza, me avisem que, sem problema nenhum, eu repito o que eu tiver falado e não ficou muito claro, tá? Eu queria dar 4 avisos muito importantes para a gente evitar algumas confusões. O primeiro deles é que eu vou falar sem pausas, né? Mas eu posso falar mais devagar por causa desse problema de conexão de internet. Por que eu vou falar sem pausas? Para melhor aproveitarmos o tempo que temos nas discussões, né? Mas ainda assim trazer bastante conteúdo interessante, importante e precioso. Portanto, anotem as dúvidas e mandem no chat, que assim que eu terminar a apresentação, eu posso explicar melhor qualquer dúvida que tenha ficado, seja porque o áudio deu uma picotada, ou seja porque a pessoa não entendeu da forma como eu expliquei, eu posso buscar explicar de uma forma diferente, tá bom? Fiquem à vontade depois. Então, haverá um momento que abriremos aí para discussão. Segunda coisa, eu vou citar algumas coisas sobre as vacinas contra a Covid-19 e a própria pandemia para comparação, mas não é o foco dessa apresentação. Mas eu já deixo aí o spoiler, que será o tema da próxima reunião, onde eu não serei o apresentador, mas eu vou fazer questão de ser um dos espectadores participantes em tempo real, assim como vocês aí, espectadores de hoje, tá? Outra terceira coisa, eu não estou aqui para defender e muito menos atacar ideologias políticas e partidárias do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, sejam elas de esquerda ou direita, republicanas ou democratas, por mais que eu seja contra todas as formas de totalitarismo que existem e existiram na história de vários países, eu não estou aqui para falar disso. Mas sim, a vacinação envolve as esferas sociais, políticas e econômicas também. E a quarta coisa é que eu estou aqui defendendo a importância da educação, da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento tecnológico, do bem-estar e prosperidade da sociedade e a proteção do meio ambiente, incluindo a natureza e todos os seres vivos, que afinal estão conectados de alguma forma. Pois, como disse o astrofísico, escritor e divulgador científico Neil deGrasse Tyson, estamos todos conectados uns aos outros biologicamente, à Terra quimicamente e ao resto do universo atomicamente. Alguém abriu o microfone? Picotou alguma coisa que eu falei? Picotou um pouquinho, mas acho que deu para entender. Falei, tá bom? Vamos contornar esses problemas técnicos aí. Pode passar para o próximo slide, Henrique. Muito obrigado, aliás, agradeço a ajuda. Então, quem sou eu, né, para vir falar de vacinação com vocês? Bom, eu me chamo Donovan Anfrey Leonardo Batista Condessa Franco, sou graduando em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, bacharel entre estes, Imunologia, que é o estudo do sistema imunológico ou imunológico, de microbiologia,
o estudo dos micro-organismos, incluindo as epidemias, que estuda quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença e os seus fatores condicionantes e determinantes nas populações humanas. Ela também é conhecida como o ramo da medicina que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção. Tá? Eu também sou membro ativo do Clube Brasileiro de Saúde Planetária e eu sou embaixador de saúde planetária, através do programa oferecido pelo Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. Pode passar para o próximo. Bom, deve ser por causa do meu delay. Aqui ainda não passou para o próximo, mas eu já posso ir falando. Então, toda vez eu vou pedir para passar para o próximo. Então, além das vacinas, outras formas de prevenção e tratamento merecem e devem continuar sendo pesquisadas pela ciência, baseado em observação, experimentação e evidências e fatos, desenvolvidas e produzidas através da tecnologia, apoiadas pela sociedade e devem respeitar o meio ambiente e toda a natureza. Então, quais são essas outras formas além das vacinas? Existem inúmeros medicamentos, substâncias químicas, princípios ativos, agentes biológicos, entre outros. Também nós temos terapias, desde fisioterapias até terapias gênicas, transplantes e etc. A ingestão diária de alimentos, vitaminas, nutrientes, através da alimentação saudável e balanceada. Outros hábitos de vida saudáveis, que são muito importantes além da vacina. A higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho e lavar as mãos, e a higiene dos ambientes e objetos. Só para vocês terem uma ideia, das 5 doenças infecto-contagiosas que mais matam no mundo, 3 podem ser prevenidas lavando bem as mãos, principalmente antes de comer. Beber água limpa frequentemente todos os dias, a prática regular de atividades e exercícios físicos, receber a luz do sol no corpo, a chamada exposição solar. Para vocês terem uma ideia, a vitamina D é um pró-hormônio que, associado ao paratormônio PTH, atua como importante regulador do metabolismo ósseo. E a principal fonte de produção de vitamina D se dá por meio da exposição solar, pois os raios ultravioletas do tipo B, ou UVB, são capazes de ativar a síntese dessa substância. Então, até tomar sol é uma atividade bacana. Entre tantas outras, sempre seguindo e respeitando as quantidades corretas, sem excessos, gente. Por exemplo, é importante lembrar que a exposição sem proteção aos raios solares é a principal causa de câncer de pele. Então, tudo tem uma medida certa, tá? E aí, na imagem, a gente pode ver o Avicena mostrando a farmácia aos seus alunos. Viveu entre os séculos X e XI, escreveu tratados sobre variado conjunto de assuntos, dos quais aproximadamente 240 chegaram aos nossos dias. Em particular, 150 desses tratados se concentraram em filosofia e 40 em medicina. Então, toda vez que a gente fala de medicamentos, de avanços na medicina, é legal lembrar do Avicena. Por que eu estou falando disso? Porque muito antes de inventarem a vacina, já existiam e ainda existem muitos outros métodos que merecem ser pesquisados. Estou enfatizando aqui a importância da pesquisa. Pode passar para o próximo, por gentileza. Bom, no próximo, ainda não chegou aqui para mim, mas já deve estar aí para vocês, nós temos o nosso roteiro dessa apresentação. Então, aqui, a gente vai tratar com vocês, só relembrar quais foram os conceitos prévios antes de ir para essa reunião, falar em todos os assuntos que eu aqui fiz hoje, tá bom? Próximo, por gente. Bom, no próximo, eu só fiz uma síntese aqui de quais foram os conceitos prévios que foram pedidos, recomendados para vocês irem participar dessa reunião. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, a vacinação é a administração de uma vacina visando gerar imunidade ativa específica contra uma doença, né? E as minhas recomendações foram a notícia, a importância e os novos debates sobre seu uso, publicado no site da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e eu fiz questão de trazer isso sendo de 2016, para vocês verem como vacinação é algo importante muito antes da gente falar de pandemia ou coisas do gênero, né? E o vídeo, o mito e o perigo do movimento antivacina, com a Natália Pasternak, da Casa do Saber, tá? Tá lá disponível no YouTube. Eu sou um grande admirador da Natália Pasternak, também do Átila Yamarino, e são 2 especialistas que têm muito o que falar, ainda mais nessa época de pandemia.
eu recomendo muito os dois, tá? Pode passar para o próximo slide, por gentileza, e aí eu já vou falando aqui. Então, a gente vai abordar aqui uma breve história da vacina, né? Quando eu falar a gente, é porque eu me sinto muito parte do Parque Centec como estagiário, tá? Mas tudo parte dos povos nativo-americanos que somavam por volta de 60 milhões de pessoas no final do século XV e passaram a ser de 5 ou 6 milhões em 100 anos. Então, reduzindo a população das Américas por volta de até um décimo, e a um décimo, né? Ou seja, de 60 milhões a 6, 5 milhões em 100 anos. E boa parte disso, lógico, também tiveram guerras, armas de fogo, mas boa parte disso é por causa da varíola. Os nativo-americanos não tinham imunologia. Outra coisa bacana a se comentar é que somente no século XX a varíola matou mais de 300 milhões de pessoas. Pessoal, a minha internet fixa voltou. Eu vou voltar aqui para a reunião pela internet fixa. Assim, quem sabe vocês me ouvem sem delay, tá bom? Desculpa aí pela falha técnica, críticas a serviços de internet e números aqui, mas enfim. Bom, então como eu estava falando, somente no século XX a varíola matou mais de 300 milhões de pessoas. A varíola foi uma doença infecciosa, onde não há tratamento ou cura, e ela é causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola. Tem a varíola Major, com 30% de letalidade, e a varíola Minor, com menos de 1% de letalidade. Porém, quem sobrevivia, apesar de ficar com marcas profundas na pele, não contraía novamente a doença. E o Benjamin Jetsi, que era um humilde agricultor do século XVIII, em Westminster, na Inglaterra, ele fez um experimento inicial na indução de imunidade contra a varíola usando uma varíola. E o seu amigo conhecido John Felster, um médico da região que praticava a inoculação, elaborou melhor a teoria. Então, como é que era isso? As leiteiras, né, as mulheres que extraíam leite das vacas, assim como os fazendeiros, eles raramente contraíam a varíola, o que era visível na pele delas, né? Porque a varíola acaba deixando marcas muito visíveis na pele, né? Para os sobreviventes, é claro, para quem tinha sorte de sobreviver. E com isso, eles hipotetizaram que era por elas estarem em contato com as vacas. Daí tiveram a ideia de expor as pessoas à varíola bovina para prevenirem contra a varíola humana. Então o Benjamin raspou as mamas das vacas com varíola e com uma agulha ele arranhou os braços da esposa e dos filhos. E isso deu muito certo, né? Quando a varíola chegou, a família do Benjamin sobreviveu. Apesar de muitas pessoas da região morrerem, a família dele sobreviveu. Então, a partir daí é que começou essa coisa maravilhosa chamada vacina, né? A palavra vacina deriva justamente do latim vacine, né? De variolae vacinae, que é o nome científico dado à varíola bovina. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças ao médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu os relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina. E em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur ele começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, voltada para combater a cólera aviária e o carbúnculo, aí surgiu o termo, e para batizar a sua recém-criada substância, em homenagem ao Jenner, então, como a gente pode ver na imagem, já retratavam a vacinação desde 1807. Então, vocês podem ver que já temos 200 anos de história aí. E como é que é a vacinação no Brasil? Pode passar para o próximo slide. As primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos, mas a vacinação no Brasil se iniciou em 1904 só, quando o então diretor-geral de saúde pública, o famoso Oswaldo Cruz, diante de um surto de varíola, novamente, iniciou campanhas de saneamento e imunização, na tentativa de buscar imunizar toda a população. Atualmente, o Brasil possui um Programa Nacional de Imunizações, com um calendário voltado a grupos específicos. Não apenas as crianças devem ser imunizadas, pois existem vacinas que devem ser aplicadas na adolescência, como a vacina contra o HPV, idosos devem se vacinar contra a gripe, pneumonia e tétano, e gestantes também devem ser imunizadas contra a gripe, tétano e rubéola.
Além disso, existem outras vacinas que devem ser aplicadas em situações específicas, como em casos de viagens a certas determinadas regiões, por exemplo, como contra a febre amarela. Antes de ter um surto no Brasil, as pessoas que iam viajar para certos locais, como Bolívia, por exemplo, ou mesmo para a Amazônia aqui do Brasil, aí elas precisavam se vacinar, né? Inclusive, isso às vezes é cobrado no aeroporto, quando a pessoa vai sair do país e vai para algum outro país, é cobrado algum tipo de vacina, né? Bom, no Sistema Único de Saúde, o SUS, são disponibilizadas gratuitamente vacinas para mais de 20 doenças. Qualquer pessoa pode se vacinar nas unidades básicas de saúde e, para isso, basta apresentar o cartão da vacinação, que serve para comprovar a situação vacinal do indivíduo, e, em caso de perda do cartão, deve ser retirada uma segunda via. Na imagem, a gente pode ver a famosa revolta da vacina, que foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião, que era um hospital muito importante dali. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina. As causas foram a lei de vacinação obrigatória e a insatisfação popular com os serviços públicos. Então, vocês podem ver aí uma representação de uma charge da revista O Malho, né, de 29 de outubro de 1904. Olha que interessante. A revista já estava mostrando a insatisfação popular dias antes da revolta realmente estourar, né? Então, é uma coisa aí para a gente pensar que a gente precisa esclarecer a população antes de vir com a vacina, né? Isso também é muito importante, além da vacina existir, o esclarecimento sobre ela, para que a população entenda melhor. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui, então, o que é uma campanha de vacinação, né? Ela remete a um esforço adotado para a erradicação de uma ou mais doenças que assolam determinada região ou a fim simplesmente de preservar uma erradicação já obtida, né? A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. Então, olha que legal, quando você recebe a vacina de forma individual, você está ajudando para a saúde coletiva. Muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como a paralisia infantil, desde o ano de 1989. No entanto, a falta de vacinação faz com que muitas doenças voltem a circular, como é o caso do sarampo, que está sendo retratado aí na imagem, e que havia já sido erradicado das Américas no ano de 2016, e cujo vírus causador voltou a circular no país em 2018, gerando novos casos da doença, inclusive mortes. E olha que interessante, uma vacina pode prevenir, por exemplo, a varíola, né, que matava tanto. No verão de 1978, o último caso conhecido de varíola foi relatado, tirando a vida da fotógrafa médica de 40 anos de idade, a Janet Parker. Então, os últimos casos naturais da vacina, da doença varíola, foram diagnosticados em outubro de 1977. E no verão de 78, esse último caso conhecido de varíola foi relatado em Londres, e o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação mundial dessa doença em 1980. Então, olha que legal, existe uma doença mundialmente erradicada, né? Até hoje, é a única doença já erradicada no mundo todo, e é um exemplo do que podemos alcançar quando todas as nações trabalham em conjunto, né? Isso é uma fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e ele é o Tedros Adhanom Ghebreyesus. Espero que eu tenha acertado mais ou menos a pronúncia do nome dele. A erradicação é a redução a zero da prevalência de doenças infecciosas na população global de hospedeiros. Então, ela pode ser confundida com eliminação, que também descreve a redução a zero da prevalência de uma doença infecciosa, só que esse termo é mais usado em uma população regional, ou a redução da prevalência global
a um valor irrisório. Então, a erradicação não requer que toda a população tenha sido vacinada, mas depende da maioria ter sido vacinada. E isso é que é importante. Segundo o Instituto Butantan, a expressão imunidade de rebanho chama atenção para o efeito de proteção que surge em uma população quando uma porcentagem alta de pessoas se vacinou contra uma certa doença. Esse termo foi adotado da epidemiologia veterinária, em que se preocupam com a saúde do rebanho e não só de um único indivíduo. Portanto, aplicando o mesmo conceito na humanidade, tal termo significa, em outras palavras, a quantidade de pessoas que precisam ser vacinadas para proteger determinado grupo ou população, né? Então, eu não recomendo a gente atingir essa imunidade de rebanho através do contágio, que também é uma possibilidade, pois milhares de pessoas, infelizmente, morrem nesse processo, e essas mortes podiam ser evitadas com as vacinas, e o sofrimento enorme, né, que acontece junto com essas mortes, das pessoas que vivem, enfim. E lembrando também que quem sobrevive a uma doença pode sofrer efeitos colaterais e podem ficar com sequelas. Então, para vocês terem uma ideia, segundo o New York Times, cerca de 2/3 da população teria que ficar imune para a gente ter uma imunidade de rebanho contra a Covid-19, que atualmente só se fala disso, né? Mas lembrar que existem muitas outras doenças aí, como dengue, por exemplo, no Brasil, que está tendo inúmeros casos. Isso é muito importante pensar também. Então, como vocês podem ver no final do slide, é assim que a gente calcula a taxa de letalidade, né? Então, explicando em miúdos para vocês. Aqui a gente tem uma equaçãozinha. É o número de óbitos causados pela doença sobre o número de casos da mesma doença. E isso é feito vezes 100 para dar um resultado em percentual para a gente, né? É importante lembrar que a taxa de letalidade leva em consideração determinada área e período, né? Então, por exemplo, Brasil no intervalo de tempo de março de 2020 até março de 2021, tá? Isso é importante pensar. Então, considerando a taxa de letalidade de 1% de Covid-19, portanto, 1,8 milhões de pessoas teriam que morrer no Brasil e 50 milhões teriam que morrer no mundo para a gente atingir a imunidade de rebanho, né? Então, pensar que, apesar de a vacina atual ainda, enfim, ela foi desenvolvida muito rápida, isso aí é polêmica para a próxima apresentação, né? Daqui a 2 semanas, mas, assim, lembrar que o pessoal está se esforçando, os institutos, os pesquisadores, os cientistas estão se esforçando muito exatamente para a gente conseguir proteger a população sem as pessoas precisarem, de fato, pegarem a doença e poderem ter sequelas e até morrerem, né? Pode passar para o próximo slide. Então, o que são as vacinas e como que elas funcionam, né? As vacinas nos protegem de doenças infecciosas que até 100 anos atrás matavam 20% das crianças com menos de 5 anos de idade, como mencionou a Natália Pasternak no vídeo que eu recomendei, né? Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular. As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores das infecções, né? Por exemplo, vírus e bactérias. As vacinas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas geralmente leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Então, ao longo da história, elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de pólio, sarampo, tétano, entre várias outras doenças, né? Hoje, elas são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. Então, explicando melhor, né, como é que ela funciona? A vacina é composta de agentes biológicos que vão causar uma resposta imune no seu organismo, gerando anticorpos, deixando o organismo em estado de atenção, pronto para reagir contra o organismo invasor que causa a doença. Então, como é que ela é feita? Tais agentes biológicos são os próprios organismos.
Então, por exemplo, micro-organismos como vírus ou bactérias que causam a doença, só que eles vão estar inativados, ou seja, mortos, ou atenuados. É uma versão enfraquecida, como é, por exemplo, a varíola bovina em relação à varíola humana, né? É uma varíola mais fraquinha, mas que ainda causa resposta imune, gerando anticorpos, mas não causam a doença, tá? Segundo o professor Adriano Azzoni, do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica, a Poli da USP, nas vacinas de primeira geração, normalmente o que se inocula no paciente é o próprio patógeno, ou agente patogênico atenuado, ou morto, né? Então, essa é a vacina clássica. Nas vacinas de segunda geração, o material entregue ao paciente são, na maioria das vezes, formulações contendo só as proteínas do patógeno. Você já não tem mais o patógeno morto ou atenuado. Então, isso normalmente pode causar, deve causar a resposta desejada do sistema imunológico. E existem as vacinas de terceira geração, chamadas de vacinas de DNA. São as quais se inocula o material genético que codifica essa proteína e na imagem a gente pode ver a famosa gotinha contra a poliomielite. Então, eu queria mostrar para vocês que as vacinas não são só aplicadas através de seringas, como todo mundo imagina, a maioria das pessoas imaginam aquela injeção, né? Existem outras formas de vacinar. E vocês já devem estar vendo termos, vacina de primeira geração, de segunda geração. Então, por isso que eu queria abordar isso com vocês. Por causa dessas falhas técnicas, eu passei um tanto do tempo esperado, né? E queria perguntar para os nossos organizadores se eu teria mais 5, 10 minutinhos para falar sobre o processo de desenvolvimento de vacinas, ou se a gente já pula e já vai direto para a discussão. E peço desculpas pela minha internet ter caído aí. Imagina, eu acho que você pode continuar, se todos estiverem a favor. Eu acho que é uma coisa bastante interessante, inclusive. Claro. Pode continuar assim, dona. Claro, então vamos lá, perfeito. Obrigado, gente. Sim. Obrigado mesmo pela compreensão. E desculpa aí que tem coisas que não estão no Sim. meu controle. Então vamos lá, ó. A fase de desenvolvimento de uma vacina, pode passar para o próximo slide, viu, Henrique? Então, as fases de desenvolvimento de uma vacina são a fase exploratória ou laboratorial, é a fase inicial ainda restrita aos laboratórios. É o momento em que são avaliadas dezenas e até centenas de moléculas para se definir a melhor composição da vacina. Depois, há uma fase pré-clínica ou não clínica. Após a definição dos melhores componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experimentações in vitro. Ou seja, in vitro significa que elas foram feitas no laboratório e elas não foram feitas dentro de um ser vivo ainda, né? Que a gente chamaria de in vivo. Então, elas foram até aí feitas só in vitro. Tá. Depois disso, existe a fase clínica, que é a testagem do produto em seres humanos. Essa fase do processo se divide em 3. Né? Bom, e aí como é que é isso? A fase 1 é a primeira etapa que tem como objetivo principal testar a segurança do produto. Então, são testados poucos voluntários, de 20 a 80, geralmente adultos e saudáveis. Né? Depois, a fase 2, né? Há uma expansão. É a segunda etapa da testagem em seres humanos e analisa mais detalhadamente a segurança do novo produto e também a sua eficácia. Então, em geral, é usado um grupo um pouco maior, que pode chegar a centenas de pessoas. Né? E, por fim, nós temos a fase 3, na última etapa. O objetivo é testar a segurança e eficácia do produto, especificamente no público-alvo a que se destina. Né? Então, por exemplo, como existem algumas vacinas que são para crianças, outras para idosos, outras para gestantes. Né? E aí, nessa etapa, o número de participantes pode chegar a milhares. Mesmo depois da aprovação, a nova vacina continua sendo monitorada em busca de eventuais reações adversas. Né? O que é importante frisar aqui é que esses são os passos pelos quais tem que passar a vacina, e ela sempre sendo aprovada numa fase, ela vai para a próxima fase. Tá? O que é interessante pensar
é que quando a gente está falando, por exemplo, da vacina atual contra a Covid-19, ela foi feita de forma rápida, e o que eu quero dizer com isso? Eles ainda não conseguiram, por exemplo, ter ideia de como que a vacina se comporta com os mesmos grupos de pessoas, né? Não as mesmas pessoas, mas pessoas do mesmo grupo, como que elas se comportariam, por exemplo, em diferentes estações do ano. Como que elas se comportariam nas mesmas estações do ano, em anos diferentes. Como que elas se comportariam, por exemplo, com grupos de crianças menores de 15 anos, né, menores de 10 anos de idade, e com idosos acima de 80 anos de idade, por exemplo. Né? Então, assim, é nesse sentido que eu quero dizer que ela foi feita rápido. Né? Então, eu entendo o esforço enorme que estão fazendo para disponibilizar essas vacinas para o mundo, mas é o que eu quero dizer aqui, que eu estou querendo dar uma ressalva, como se fosse você lendo a bula do remédio. Você sabe que o remédio foi recomendado para te ajudar no teu problema, a sanar, às vezes, a doença, ou pelo menos os efeitos colaterais daquela doença, né? Mas a vacina também pode ter reações adversas. Como eu já disse antes, elas são raras, mas elas podem acontecer. E eu estou querendo especificar aqui reações adversas a pessoas que não têm alergia ao ovo, porque muitas delas são feitas com ovo, então isso já é uma reação adversa esperada, já é conhecida. E as reações adversas normalmente podem ser uma pequena inflamação, um ardor, a pessoa sente aquela área quente ou vermelha, um pouquinho inchada, né? São coisas mais leves, né? Mas isso até então são as vacinas que, entre aspas, elas tinham mais tempo para serem desenvolvidas, né? Agora pensa como o pessoal está precisando fazer uma vacina rápido para uma pandemia mundial, né? Então, mundial mesmo, né? Porque pandemia acima de 5 regiões em 3 países diferentes já é considerado pandemia, né? São epidemias que somadas dão uma pandemia. Mas não, a coisa pode ir muito mais além disso. Então, pensem bastante antes de falarem contra ou a favor das novas vacinas. O que eu quero passar aqui para vocês, eu sou um grande defensor das vacinas. As vacinas merecem e devem ser pesquisadas, né? Os governos do mundo todo devem, né, não só podem, mas devem investir em pesquisa, em ciência, não só quanto a vacinas, mas quanto a medicamentos e também, quem sabe, fazer campanhas de saúde, promover saúde, uma melhor alimentação, atividades físicas, né? Então, para concluir aqui, eu queria falar para vocês a figura que vocês estão vendo, que são os casos de sarampo por ano, né? Então, a gente tem desde 1980 até 2015. E olha só como caiu muito o número de casos de sarampo. E isso é graças à vacinação, gente, né? Então, isso aí a fonte é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Pode passar para o próximo slide. Já estamos no finzinho, não se preocupem. No próximo slide, eu estou propondo uma reflexão para vocês, né? Então, como eu já comecei um pouquinho ali atrás, será que a gente está vivendo somente uma pandemia ou estamos vivendo uma sindemia? Né? O que é uma sindemia? É um termo cunhado pelo antropólogo médico Merrill Singer, nos anos 90, e significa o conjunto de problemas de saúde interligados, envolvendo 2 ou mais complicações que se interagem de maneira sinérgica. Daí o termo é sindemia, é sinergia com pandemia. Ele juntou esses 2 termos, né? E essa sinergia dessas 2 doenças contribuem para a carga excessiva de doenças em uma população. Então, pensa, existe Covid-19, né? Está sendo lá transmitido o vírus SARS-CoV-2. Tá bom. Existe a tal doença. Só que, ao mesmo tempo, se toda a população estiver saudável, estiver bem alimentada, tiver práticas regulares de exercícios físicos, tiver com a quantidade de vitamina D lá em dia, será que, de fato, as pessoas estariam adoecendo tanto com a tal chamada pandemia? Então, eu vou convidar vocês a pensarem nisso. Estamos vivendo uma pandemia, mas pode ser uma pandemia de várias coisas. Não só de Covid-19, mas de falta de saúde geral, né?
falta de alimentação balanceada, falta de hábitos de vida saudáveis. Então, pensem bastante nisso. Só, por exemplo, lavar as mãos e tomar água limpa, nossa, isso já resolve muito os problemas. Lavar os alimentos, nossa, muito também. Então, pensem nisso, né? E, lógico, recomendações de lavar a mão, limpar os ambientes, tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje em dia, né? Além disso, o uso das máscaras, né? O isolamento social, enfim, todas as recomendações super importantes que não adianta a gente só ter as vacinas e não seguir as outras recomendações. Não adianta todo mundo ir lá para a praia passar o Réveillon e comemorar, uhul, vai sair a vacina, né? Pensem bastante sobre isso. E a vacinação e a consequente imunização e a resolução ou não da doença não é só um problema biológico, né, acadêmico, científico, mas também é social, econômico, político, ambiental e, acima de tudo, ele é coletivo, ele não é individual, né? Então, não é um problema individual se eu vou tomar a vacina ou não, se ela é segura ou não, se o meu país conseguiu ela ou não, se o meu país vai desenvolver, por exemplo, a produção própria do IFA, que é a matéria-prima para fazer a vacina, ou se ele vai importar isso de outro país. Enfim, então são questões muito complexas, tá? E eu queria para vocês explicar a imagem, que mais uma vez temos casos aí que diminuíram mais ainda do que o sarampo. São os casos de tétano por ano, também de 1980 até 2015. Olha só que exemplar que é esse gráfico, olha que queda maravilhosa, né? Graças às campanhas de vacinação. E aqui eu queria deixar uma reflexão final para vocês, que é do Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e é o principal autor da Declaração de Independência deles lá. Então, quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Pode passar para o próximo slide. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês e também obrigado pela paciência, já que a minha internet caiu e eu tive que voltar várias vezes. E aqui eu queria deixar o que eu acho que é um modelo maravilhoso para todos nós, né? Eu espero que a Covid-19, todas as doenças do mundo, tenham o mesmo histórico de erradicação da varíola e da poliomielite, como é mostrado no gráfico. Então, olha que beleza, como que os casos de 1980 até 2015, como eles foram levados a zero, ou praticamente zero, aí no gráfico que a gente está vendo, tá? Então, pensem nisso, como isso é importante. Pode passar para o próximo. No próximo, essas são as referências que vocês já conhecem, vocês já acessaram elas antes de vir para a reunião, e na próxima eu queria mostrar algumas das referências que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês, né, fora o que eu tirei da minha experiência, do meu histórico de estudos de anos, mas aí eu pus para vocês, eu pus um foco para vocês entenderem algumas coisas muito importantes que foram tratadas aqui hoje. Então, no último slide, depois das referências prévias, tem mais um slide. Pode ir para ele, e lá vocês vão ter as referências que eu também recomendo. Então, o que é ciência e por que confiar nela, também da Natália Pasternak, pelo canal Casa do Saber, no YouTube. A história que deu origem ao mito da ligação entre vacinas e autismo. Vocês já viram o vídeo de movimento antivacinas da Natália, mas também leiam essa notícia da BBC, muito interessante para vocês verem o que aconteceu. Outro, a história do desenvolvimento farmacêutico, farmacológico do mundo, né? Como que essas coisas vieram até nós? Então, ele vai citar 10 drogas que mudaram a história da medicina, mudaram a história do mundo, né? A outra se chama vacinas de terceira geração, que terão vetores de DNA. É uma explicação direta do professor da Poli, é uma matéria da USP, e vocês vão poder entender um pouquinho melhor o que é essa vacina de terceira geração, como que ela é feita, o que são esses vetores de DNA, tá? E o último é o que é a sindemia e por que cientistas estão propondo chamar a crise de coronavírus assim. É uma matéria da BBC, ela tem uma parte escrita e ela também tem um vídeo.
vocês vão poder entender melhor o que é esse conceito sindemia e talvez vocês vão já ter que se familiarizar com ele, porque a gente vai ouvir falar cada vez mais dele, né? Em saúde planetária, por exemplo, a gente já está falando dele algumas vezes, porque talvez as pandemias, na verdade, sejam sindemias, que é a junção de várias epidemias atuando em sinergia, né? Ou várias pandemias em sinergia. Gente, muito obrigado pela atenção e vamos para a discussão. Qualquer dúvida é só perguntarem. Obrigado mesmo. Bom, gente, agradeço muito, Donovan, pela apresentação. Agora a gente passa para essa nossa parte de perguntas, de discussão. Então, só para manter uma certa sequência, uma certa ordem, a gente pede para, se você quiser falar, pôr o nome no chat. Só por seu nome, aí a gente vai chamando para ir fomentando essa conversa, essa discussão sobre o assunto. Parabéns pela apresentação. Valeu, Donovan. Olha, pessoal, consegui entrar com a minha câmera. A internet acabou de voltar, a internet fixa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um abração para vocês e tô aqui. Qualquer coisa é só perguntar. Bom, a gente já teve aqui os primeiros inscritos, então eu vou passar a palavra agora para o Luca. Opa. Eu até anotei uma aqui no chat, acho que meio complementar uma dúvida durante a apresentação, que é esse termo imunidade de rebanho, né, que ficou, ele soa um pouco mal, né, mas aí, escutando a história da origem da palavra vacina, né, então eu entendo que tem uma relação, essa imunidade de rebanho tem a ver com toda a história dessa primeira vacina e tal, que tem a ver com vaca, né, e aí, ou se esse termos do tipo, envolvendo o rebanho e tal, são utilizados também em outros contextos. Essa é uma dúvida, aí depois eu queria fazer umas colocações. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, amigo, tranquilão. Tá, perfeito. Ó, eu vou deixar o celular ligado com o 3G e vou ficar pelo computador de novo, e aí, se precisar, eu pego e mudo de novo, tá? Então, vamos lá. Perfeito, ótima pergunta. Incrível essa coincidência, mas não o termo vacina ter se originado do nome científico da varíola bovina não tem a ver com o termo imunidade de rebanho. Como eu cheguei a comentar, o termo imunidade de rebanho ele foi emprestado, né, ali da veterinária, mas não é por causa da origem do termo vacina. É só porque, de fato, começaram a teorizar como que é importante essa saúde coletiva, de fato, por questões econômicas da agropecuária, né? Onde você tem que pensar economicamente, vale a pena eu só vacinar um ou outro gado, vamos dizer, mais importante, e deixar os outros eles não estão protegidos, ou eu não preciso vacinar 100% deles, mas vamos dizer, como é o caso de Covid-19 para a humanidade atualmente, a gente teria que vacinar 2/3 da população para atingir a imunidade de rebanho. Então, vamos dizer que existe uma doença bovina, onde eu vou vacinar 2/3 do gado, e isso já vai proteger todos os bois que eu tenho. Então, daí é que vem o termo. De fato, é por uma prática. Mas como o termo estresse, que a medicina utiliza, mas, por exemplo, isso vem emprestado lá da engenharia, né? Onde os materiais sofrem estresse. Então, aquele material que está estressado por exemplo, um pavimento de uma rodovia, né? Os carros vão passando, aquele material vai ficando estressado. O que significa? Ele perde a resiliência, ele não tem mais a capacidade de voltar a ser como ele era. E aí, aquilo lá racha, quebra, forma buraco. Então, foi emprestado da engenharia esse termo, mas hoje em dia todo mundo fala, eu estou estressado, o meu trabalho é estressante. A gente acaba usando normalmente e já pensa logo como um termo da medicina, né? Então, isso que é legal, as áreas de conhecimento,
elas acabam emprestando termos um do outro, e isso acaba sendo muito utilizado. Então, apesar do termo ter vindo da veterinária, lembrar que seres humanos não são gado, não devem ser tratados assim, mas que não é uma forma pejorativa de falar, é apenas em relação ao surgimento do termo, né? E rebanho todo mundo consegue pensar, o cara tem 5.000 cabeças de gado na fazenda dele, ele quer imunizar essas 5.000 cabeças de gado, tá bom, ele imuniza 3.000 dessas 5.000, e toda a população vai estar protegida. Olha que interessante. Isso é legal pensar, que se eu, jovem, não me imunizo, eu posso estar pondo em risco meu avô, que é idoso, que tem mais de 80 anos de idade, e sei lá, vamos dizer que eu tenho uma sobrinha com menos de 5 anos de idade. Eles estão em risco, e talvez eles não possam se vacinar, né, por algum motivo. Eles têm problemas, talvez, sei lá, cardiorrespiratórios, tal. Existem certos problemas imunológicos e às vezes cardíacos, respiratórios, que impedem a pessoa de tomar vacina. Então, dentro daquelas fases de teste que eu falei para vocês, eles descobrem que certos grupos da população não podem se vacinar, porque tem efeitos colaterais ruins para aquele grupo específico. Então, se todos os outros se imunizarem por imunidade de rebanho, a gente protege aquelas pessoas que ainda não podem tomar vacina ou nunca vão poder tomar vacina. Então, é bacana pensar nisso, gente, é muito legal. Pode perguntar mais, fiquem à vontade. Não, ainda bem que eu perguntei, porque eu já tinha certeza que era por causa da origem do termo, né? Não, só fazer umas considerações. Eu achei interessante quando você colocou a questão os vários aspectos do cuidado da saúde, né? Só que eu queria ressaltar um aspecto social, assim, por exemplo, de uma atividade simples, que nem lavar as mãos com água e sabão, né? É relativamente simples, né? Porque a humanidade está num estágio onde já tem tecnologia para chegar água encanada, né, tratada. Teoricamente, você pode comprar um sabonete, né, no mercado e tal, mas aí você tem um aspecto da desigualdade social, né? E isso foi uma coisa que veio muito à tona nessa pandemia, né? Porque se falava, lava as mãos com água e sabão, passa álcool em gel e tal. E tem muitos lugares no Brasil, por exemplo, que não tem acesso a água tratada, né? E muitas famílias que não têm condição de estar reabastecendo com a frequência adequada o estoque de sabonete, né, de sabão. Então, é complicado. Coisas simples, mas que são difíceis, que não estão acessíveis, né, para muita gente, né. Bom, eu marquei outras coisas aqui para falar, mas vamos devagar. Perfeito, perfeito. Olha, muito importante falar disso, gente. Por isso que eu falei, a questão de saúde, ela é complexa, ela é econômica, ela é política, ela envolve várias esferas, e principalmente as esferas sociais, né? Então, para vocês terem uma ideia, a água potável limpa e segura é tão abundante, fácil, né, disponível, que é simples a gente tomá-la como garantido. Eu vou lá no filtro de casa e tomo água. Tem gente até que confia na água da torneira. Eu não recomendo muito, por mais que a Sabesp se esforce para limpar a água, eles têm um padrão de X milhões de micro-organismos por litro, e se tiver dentro daquilo lá, está liberado e eles mandam a água. Mas ela também pode vir com cloro, ela pode vir com, vai saber, dependendo da região, metais pesados, e às vezes nem vem lá da Sabesp assim. Ela pode passar por encanamentos tão antigos ao longo da cidade, que às vezes até encanamento de chumbo e etc., que são metais que prejudicam muito a saúde humana. E também temos questões polêmicas aí de microplástico, por exemplo, que isso aí dá uma outra reunião muito legal só para falar do microplástico. Mas só para vocês terem uma ideia geral, o ser humano vai jogando plástico na natureza, aquilo vai para os rios, né, os lixões, chove, aquele plástico pode acabar indo para o rio, do rio vai para o mar,
e com o tempo, sol, chuva, o plástico vai se desgastando e ele vai soltando micropartículas dele na água. Então, águas do mundo todo já estão contaminadas com microplástico. E isso causa várias coisas na saúde humana. Pode causar infertilidade, pode causar câncer, por causa de uma substância chamada bisfenol A, que existe no plástico, ela é cancerígena. Enfim, uma série de problemas. Então, o que eu recomendo? Filtrem bem a água de vocês. Comprem um filtro bom. Os filtros, eles têm níveis de aprovação. Comprem aquele com o melhor nível de aprovação possível. Claro, se você tiver dinheiro para isso. Se não tiver, compra um filtro com um nível de aprovação menor, mas tenha um filtro. É extremamente importante ter um filtro de água em casa. Por que eu estou falando disso? Porque, segundo um relatório recente do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável, gente, né? Na África, para vocês terem uma ideia, milhares de crianças morrem por falta de água potável, o que parece que é algo básico. Tem gente que não toma água porque está com preguiça. Eu tenho preguiça de levantar e ir até a cozinha, lá no filtro de água, pegar água, né? Ou, sei lá, eu fico uma garrafa... Eu, por exemplo, gente, eu tô com a minha garrafa de água, não é o ideal, ela ainda é de plástico, eu tô querendo migrar para uma de vidro, mas aí acabou essa daqui, ó, eu tenho outra. Então, eu tô com 2 litros de água aqui, só para essa apresentação aqui do meu lado. E tô tomando água o tempo todo. Tem gente que tá com a água do lado e fala, eu esqueço de tomar, eu tô com preguiça de tomar. Gente, a água é muito bom. Limpa o rim, limpa o fígado, sabe? Elimina uma série de toxinas. Então, olha como ela é essencial. E sim, tem pessoas que morrem, não porque estão com preguiça de tomar água potável, mas porque não têm acesso à água potável. Isso é muito importante trazer, Luca, muito legal. E aí vem a questão econômica, né? E aí, mais vale um país ficar falando tanto de conseguir a vacina, ou quem sabe fazer um programa que possibilite filtragem da água, disponibilização dessa água potável para a sua população. Como eu falei, a pandemia é assustadora, mas a gente está vivendo uma sindemia. A gente tem muitos outros problemas, né? Por exemplo, o sul do país, Santa Catarina, está vivendo uma série de problemas como a dengue. Outras regiões do Brasil estão com problemas seríssimos. A região centro-oeste do Brasil está com problemas seríssimos de dengue, e as pessoas às vezes esquecem disso. Lógico, vacina contra a Covid-19 é super importante, mas não vamos esquecer, existem outras coisas também a serem tratadas. Bom, o próximo aqui da lista seria eu, mas acho que o Luca e o Donovan falou agora, abordou bastante o que eu ia comentar. Então, eu vou passar para a pergunta da Carla, que ela fez aqui no chat. Eu vou só falar por conta da gravação, tudo bem? Para você falar um pouquinho dessa nova tecnologia do plug and play, que, pelo que entendi, agilizou a produção das vacinas contra a Covid-19. A pergunta é da Carla Fonseca. Da Clara Fonseca, perdão. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não sei muito, não me sinto confortável de falar sobre isso, até porque a vacina contra a Covid-19 vai ser mais abordada na próxima apresentação. Então, eu não pesquisei sobre isso, é algo novo ainda para mim, um conceito novo, e eu sei que é uma nova plataforma e que os especialistas estão desenvolvendo através da vacina de Oxford, né? Mas eu não sei muito sobre isso para poder estar falando para vocês. Então, acho melhor isso ser tratado na próxima reunião, que será sobre Covid-19. Como a nossa aqui é uma conversa, se alguém quiser falar sobre, ou quem sabe, pode se inscrever e falar, fiquem à vontade, tá, gente? A nossa próxima pessoa a falar é o Silas. Passo a palavra para ele. Oi, vocês conseguem me ouvir? Acho que não. Sim. Sim, conseguimos. Eu estou fazendo joinha na minha câmera aqui, não sei se está vendo. Conseguimos sim. Não, eu não estou vendo. Enfim, a princípio eu ia falar da pergunta no chat, fiquei com receio dela
se perder, né? Mas o Henrique acabou prestando atenção também. É isso. Mas enfim, é uma conversa, então vou dar minha colaboração. Uma das coisas que eu ouvi falar, assim, né, das vezes em que eu fui no YouTube, ou vi uma palestra, ou enfim, ou li algum texto, do fato de que as pandemias serão mais frequentes, né? Isso está um pouco no meu pensamento, assim. Aí me vem questões como mais frequentes porque as pessoas circulam mais pelo mundo, né? Mais frequente porque existem fatores globais que estão propiciando a emergência e a possibilidade de novas pandemias, né? E eu ainda não encontrei a resposta. Então, eu acho que é esse meu comentário. É um comentário e uma pergunta também, né? Quais condições atuais tornam pandemias mais propícias de ocorrerem, né? E aí, se alguém souber, enfim, quiser comentar, por favor, se inscrevam e comente. É isso. Perfeito, perfeito. Aliás, incentivo quem for da área, quem souber bastante, por favor, vem aqui comentar com a gente. Bom, aí é uma área que eu entendo mais, né? Dentro de epidemiologia, a gente pode prever que sim, haverão outras pandemias, inclusive, infelizmente, não só de Covid-19, que a gente já sabe que tem novas variantes, como a de Manaus, chegou em São Paulo, já esteve no Japão, na Inglaterra, alguns estão traçando que veio da África do Sul, mas, enfim, fora as novas linhagens de Covid-19, e se as vacinas atuais, elas vão conseguir proteger a gente contra essas novas linhagens, se a imunização dessas vacinas dura 3 meses, dura 1 ano, enfim, são muitas outras questões polêmicas para a gente trazer aí, que eu acho que é legal abordar isso na próxima reunião. Mas, quanto a isso, sim, teremos outras pandemias, por exemplo, gripe aviária, gripe suína, a gente já teve esses casos, né, pelo mundo, em anos passados, e por que isso está acontecendo bastante? Então, alguns fatores interessantes. O ser humano, ele está adentrando áreas da natureza, que eram, às vezes, áreas preservadas. Por exemplo, a Amazônia, muitas pessoas estão adentrando, seja para desmatamento para vender árvores, seja para plantar arroz, seja para plantar campos de grama e criar gado. E então, as pessoas estão adentrando locais da Mata Atlântica, da floresta amazônica, de outras florestas pelo mundo, na Índia, na China, e elas estão tendo contato com certos vírus que estão normalmente nos animais, como, por exemplo, a varíola, que era normal nas vacas, assim como a salmonela, que é normal nas galinhas, assim como algumas variantes do ebola são normais em outros símios lá na África. Mas o que é mais interessante que isso, como os seres humanos estão entrando nessas áreas naturais, ele está tendo contato com esses vírus desses animais. E se esse vírus, de alguma forma, consegue explorar, vamos dizer, uma nova área que ele nunca tinha explorado, que é o ser humano, ele vai ter a possibilidade de se transmitir e de se propagar muito mais. Outro problema que nós temos, que para muitas coisas é uma solução, é a globalização. Globalização é a solução de várias coisas. Você quer comer uma comida que venha da Índia, num prato feito na China, com talheres feitos na Inglaterra, né? Tomando um chazinho feito no Japão. Você pode. Isso é bacana, isso é legal por um lado, né? Aquece a economia, não sei o que lá, aumenta o desenvolvimento tecnológico. Só que junto disso existe esse problema. Os vírus, eles ganharam junto com o ser humano essa facilidade. E isso é histórico, né? Então, por exemplo, espécies de formigas e ratos que nunca existiram na América conseguiram chegar aqui como? Através dos navios que vinham lá dos europeus. Então, muitas espécies da Europa vieram para cá. E não foi porque os europeus quiseram trazer, como cachorro,
galinha, boi, etc. Não, eles não quiseram trazer, mas veio sem eles quererem, né? Mesma coisa o vírus. Então, o vírus pode pegar uma carona para o mundo inteiro por causa dessa globalização. Então, por isso que a gente fala muito de regiões, por exemplo, agora de vacinação, o pessoal está se preocupando muito com as capitais, né? Então, sei lá, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte. Por quê? Porque são áreas, normalmente, que recebem, às vezes, não tem a maior população do estado. Por exemplo, Florianópolis não é a cidade com a maior população, em número absoluto, da cidade do estado de Santa Catarina. Joinville tem quase 600 mil habitantes, tem uma população maior que Florianópolis. Mas por que ainda não estão falando de Joinville nas vacinações? Porque Florianópolis recebe pessoas do mundo todo, né? Tem muito turista que vai para lá. Então, não só a gente tem que ver o número populacional das cidades, mas quanto aquela cidade recebe de pessoas de fora, né? Pessoas do mundo inteiro visitam Florianópolis, muitos brasileiros de todo o Brasil visitam Florianópolis. Então, talvez lá seja mais importante vacinar primeiro do que a população de Joinville, né? Só estou dando um exemplo, né, básico. Então, isso sim, isso é uma questão muito relevante. A questão é diferente um vírus chegar, por exemplo, ele veio lá da China, né? Veio da China, ele chegou no Brasil, vamos dizer, comparado com alguns países da África, a gente ainda tem um sistema de saúde muito bom, muito exemplar. Então, existem máquinas, existem respiradores, o pessoal está fazendo de tudo aqui. Existem certos países da África, existem regiões desses países, por exemplo, no continente africano, que não tem essa possibilidade. Não existem as máquinas, não existem os respiradores. Então, sim, vai afetar essas pessoas de forma diferente. Mesmo dentro do Brasil, a gente não precisa ir até a África. No Nordeste existem regiões que têm problemas econômicos muito mais profundos. Dentro da própria cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem bairros mais pobres, mais afastados, com menos infraestrutura do Estado. Então, isso vai afetar as pessoas de forma diferente. Por mais que o vírus não tenha partido, não escolha pegar o pobre ou o rico, não escolha pegar o branco, o afrodescendente, o homem, a mulher, a pessoa da religião ABCD, ele não escolhe, isso ele realmente não escolhe, ele é bem democrático. Mas, sim, a forma de como isso vai afetar a população influencia. E aí a gente começa a falar de epidemiologia. A gente vai começar a falar disso exatamente por causa dessa questão complexa. Como que aquela doença vai afetar aquela população? Por isso que a taxa de transmissão, por exemplo, é diferente de um país para o outro. Isso tem a ver com aquela região, né? Então, eu acho que eu consegui responder tudo, Silas. Então, sim, a globalização está influenciando muito. Nós temos maiores surtos, né, mais frequentes, por causa desses dois fatores. O ser humano está tendo mais contato com animais da natureza. O ser humano, ele viaja pelo mundo todo. No caso da China, eles têm um agravante que eles comem de tudo, eles comem cobra, morcego, gafanhoto, nada contra, acho super legal, eles têm a diversidade deles, também nada contra os veganos que lutam para acabar com o sofrimento animal, das pessoas não comerem animais, mas é cultural lá, acho bacana eles sobreviverem comendo de tudo. O problema é que eles criam, às vezes, os animais juntos. Então, muitas pandemias vêm de lá, por exemplo, a gripe aviária, que passa para o ser humano como? Esse vírus não passa da ave para o ser humano direto. Só que quando esse vírus ele passa para o porco, ele pode sofrer uma recombinação dentro do porco, que depois a gente pode até chamar de gripe suína, e isso passa para o ser humano. Esse é que é o problema. O porco ele pode contrair o vírus influenza, que é o vírus da gripe, ele pode contrair tanto dos humanos quanto das aves. E no porco há uma recombinação e o porco passa uma variante para os humanos. Então, esse é um agravante lá na China. E um terceiro que também dá inúmeras outras apresentações, inclusive o Parque Cientec tem um outro projeto só para falar de mudanças climáticas globais, do qual, com muita honra, eu sou coordenador. As mudanças climáticas globais têm tudo a ver com isso, porque algumas pandemias, elas vão se favorecer, por exemplo, essa atual de doenças respiratórias,
em períodos frios, no inverno, né? Então, se a gente tiver um inverno mais rigoroso, em alguns locais, por exemplo, que nevam, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, isso pode se agravar. Tirando o Brasil, que todo mundo quis ir comemorar nas praias o Ano Novo, e a gente está tendo picos altíssimos no verão, né? Mas era esperado que não fosse no calor os maiores picos, mas sim na época de frio, como já foi ano passado lá na Europa. Tinham sido os piores picos na época do frio. Então, as doenças também se favorecem no calor, no frio e etc. E isso muda a taxa de dispersão e por aí vai. Então, as mudanças climáticas têm tudo a ver com essa série de pandemias que nós estamos tendo. Consegui responder, Silas? Se mais alguém quiser complementar, estão convidadíssimos. Não, sim, esclareceu. Legal, muito bom. O próximo inscrito aqui no nosso chat é o Luca. Então, passo a palavra para ele. Opa, aliás, eu estava tentando falar por outro canal, mas talvez seja possa tirar a apresentação, né? Tela de apresentação. Bom, tem um... Deixa eu ver se eu... Deixa eu só mudar o layout aqui. Só um instantinho. Pessoal, peço desculpa se eu não estiver olhando para a câmera, às vezes eu estou olhando para o lado para ver o rostinho de vocês, tá? Eu estou querendo ver o rostinho de vocês. Agora que tirou a apresentação, eu vou poder olhar mais para o meio aqui. Bacana. Eu estou tentando deixar o layout aqui aparecendo todo mundo, mas eu estou... aqui, acho que eu cheguei aqui. Beleza, deixar um mosaiquinho. Então, o que eu ia comentar, na verdade eu ia comentar uma coisa, mas quando falou dessa questão de carregar o trânsito, né, de vírus, bactérias, né, que a gente teve a partir da globalização, né, do início do processo, né, de globalização, teve uma informação que eu tive acesso muito recentemente, que é a participação de pedaços de material genético de vírus no nosso próprio material genético, né? E tem levantamentos que indicam uma coisa da ordem de 75% do nosso material genético tem influência de vírus antigos, né? Então a gente teve uma coevolução com os vírus e, enfim, isso veio à tona no trabalho do pessoal da microscopia, né? E se não me engano, parece que até a habilidade de fala, os genes que estão envolvidos na habilidade de fala, né, dos seres humanos, elas são parte desse material combinado, né? Beleza, Cecília, valeu por aparecer. Mas eu ia falar de outra coisa, que eu achei legal que foi abordado na apresentação, porque é uma discussão atual, né? Enfim, o Donovan procurou trazer uma coisa mais técnica, assim, né? Sem deixar de lado que existem outros aspectos, mas eles estão aí, né? E a gente não... Eles acabam interferindo muito, assim, numa situação de crise, né? Como essa. E um dos aspectos que eu achei legal destacar foi essa questão da revolta da vacina, né? Que a gente já até lembrou esse episódio em outras reuniões abertas aqui, quando a gente estava discutindo a questão da ciência, né? Dos movimentos anti-ciência versus um monte de coisa esquisita que a ciência fez também. E aí, então, só queria destacar isso, que eu acho que o caminho mais produtivo e mais não só ele é o caminho mais democrático, acho que por si só isso já vale ser defendido, mas também é o caminho mais eficaz
para você massificar a vacinação, que é conscientização. Você tem que fazer campanhas amplas de vacinação e você tem que convencer. Não tem... Eu acho que essa discussão veio muito à tona no final do ano passado, quando a gente nem tinha enfim, acho que nem começaram a vacinar aqui, então não tinha nem vacina naquela época, e o pessoal já estava discutindo que tinha que ser obrigatória e tal. Então, e acho que no contexto da Covid tem uma problemática maior por causa dessa corrida, né? Porque tem tanto uma corrida contra o tempo, que é assim, as pessoas estão morrendo, precisa desenvolver rápido, quanto tem uma corrida econômica também, tem uma disputa comercial, né? Entre a Pfizer, entre algumas empresas chinesas, tem empresa do Reino Unido, tem empresa dos Estados Unidos. Então, não está acontecendo o que seria mais óbvio, mais produtivo para a humanidade, que seria o pessoal estar compartilhando as pesquisas, né? E, digamos assim, um problema que está afetando todo mundo, o que faria mais sentido era todo mundo que está trabalhando nisso ter acesso aos mesmos dados, né? Para isso, enfim, já teria, a gente estaria em outro patamar, assim, com certeza. Mas tem o mercado não dá, ele não, a gente não consegue tirar ele das variáveis, né? Então acaba interferindo muito nisso, né? Bom, ia falar de uma coisa, falei de duas, deixa eu passar. Perfeito. Então, só me recapitula aí, se eu não tiver pegado a ideia. A ideia de vírus, eles convivem naturalmente com toda a vida no planeta Terra. A gente a gente discute muito isso, é uma área que eu adoro, que é a história do início da vida e também a evolução, né? Os vírus talvez foram os primeiros, se a gente pode considerar eles organismos, porque existe uma polêmica, vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo, né? Isso aí também dá uma outra reunião. Mas, assim, o que é bacana de pensar se a gente considerar eles como organismos vivos, talvez tenham sido os primeiros organismos vivos que existiram na face da Terra. E se não considerarmos eles organismos vivos, a gente pode dizer que, pelo menos, a gente pode afirmar com certeza, eles têm material genético, né? Alguns DNA, alguns RNA. E a gente fala da teoria do mundo de RNA. Então, que é uma hipótese muito aceita, em que talvez o início do planeta Terra, depois dele ter esfriado, e, enfim, já não está mais aquela esfera quente, né, demais, e ele já tem água líquida na superfície e tudo mais, talvez o mundo era de RNAs, né? Então, era o único material genético que corria aí pelo mundo. E então, talvez, um momento da vida na Terra só tinha RNA por aí. Os vírus, eles estão, sim, presentes em vários lugares. Então, eles têm a ver, inclusive, com formas de como o nosso material genético se comporta. A gente pode falar de retrovírus, transposon e uma série de outras coisas. E só para vocês terem uma ideia, por volta de 7% do material genético humano vem dos vírus, e o pessoal tenta descobrir de onde eles vieram, por que eles se alojaram no DNA humano. Isso é muito interessante. Mas, fora isso, existem vírus, por exemplo, que estão lá no nosso intestino, junto com bactérias, arqueias, até fungos, e eles ajudam na nossa digestão. Então, sim, aprendam a conviver bem com os seus vírus, né? Eles fazem parte de você, assim como as bactérias, que estão na nossa pele, que estão na nossa boca, que estão no nosso sistema digestivo. Elas são vitais, né? Não se preocupem quanto a isso. Os vírus têm outro papel interessante na evolução, em que quando eles infectam um organismo, eles podem pegar pedaços do material genético daquele organismo para conseguirem melhor fabricar as suas cópias, né? E com isso, eles pegam e infectam outro organismo. E ao infectar esse outro organismo, eles podem ter levado parte do material genético que eles pegaram do outro organismo, né? Os ancestrais daquele vírus pegaram no outro organismo e levaram para um organismo diferente. E lá, também, eles podem introduzir parte do material genético deles
na célula hospedeira, no organismo hospedeiro. E aí a gente chama de transferência horizontal de material genético. Então, existe a vertical, onde você tem lá os seus ancestrais, né? Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, meus avós, e a gente pode ir traçando até outras espécies, né? Outros grupos ancestrais a nós, os ancestrais comuns, por exemplo, dos símios, né? Humanos, chimpanzés, orangotangos e gorilas, e a gente vai traçando até o ancestral comum dos mamíferos, até o ancestral comum dos vertebrados, até o ancestral comum de todos os animais, até o ancestral comum de todos os eucariontes e até o ancestral comum de todos os seres vivos. A gente tem essa ancestralidade. Então, isso é uma forma vertical, né, de passar do ancestral para o descendente o material genético. Só que o vírus, ele permite fazer isso. Em ramos da árvore da vida distintos, o vírus ele pode levar parte do material genético de um ramo que não tem contato com o outro, e ele pode infectar aquela outra espécie, aquele outro ramo da vida, e acabar colocando lá um material genético que não era daquele ramo. Então, aí a gente chama de transferência horizontal de material genético. E isso leva à diversidade. E o segredo incrível da evolução da vida é a diversidade. Olha o número de espécies que nós temos, né, de seres vivos no planeta Terra. Dentro da mesma espécie, por exemplo, a espécie humana, olha a diversidade de pools genéticos, de genes que nós temos, né? E isso também é importante para as vacinas. Olha como as coisas estão conectadas. Toda vez que você testa uma vacina, você pode testar em grupos étnicos diferentes. Então, caucasianos, afrodescendentes, bacana até aí. Só que existem as pessoas que são mestiças. Elas vão ter genes dos caucasianos e genes dos afrodescendentes. E aí, como a vacina vai se comportar no organismo daquela pessoa? São essas coisas que tem que ser, que continuam sendo vistas, né? Só que a gente tem isso também, a gente tem essa transferência horizontal. Então, eventualmente, um gene que era da batata veio parar no ser humano por algum motivo. Um gene que era da vaca foi parar em pequenos crustáceos detritívoros no fundo do mar. Porque o ser humano, por exemplo, quando está levando carne bovina de forma ilegal, e aí vão fazer uma vistoria lá no mar, as pessoas pegam e jogam os containers de carne bovina ilegal no mar. Isso foi até o fundo do mar, e existem pequenos crustáceozinhos lá em profundidades absurdas, mais de 5.000 metros de profundidade, que já tem genes bovinos. Por quê? Porque houve essa transferência, de certa forma, horizontal de genes, né? Então, os genes bovinos estão em pequenos crustáceos detritívoros lá no fundo do mar. E os vírus, eles favorecem muito isso. Isso é bacana, por um lado, porque gera diversidade. Imagina você ter genes da batata no ser humano, da vaca no crustáceo, mas isso também pode gerar problemas ecológicos, equilíbrio, ambientais. Então, vamos dizer que esse gene não favoreceu em nada aqueles crustáceos. Pelo contrário, atrapalhou eles. Eles deixaram de produzir uma enzima que é fundamental para eles sobreviverem lá no fundo do mar. Então, isso pode ser prejudicial. Então, a gente tem que pensar bastante nisso. Isso é o mundo dos vírus, né? E qual é a outra coisa que você tinha falado, Luca? Não sei se eu acabei abordando as duas já. Das duas corridas, do duplo aspecto da corrida pela vacina atual, né? O duplo aspecto, você quer dizer, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem um lado bom... Não? Desculpa, pode falar. Tem a corrida, assim, precisa ser rápido, porque a doença tá aí, né? Ela se espalhou, tá tendo uma segunda, terceira, quarta onda aí, e tem uma corrida econômica também, então que também prejudica o desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo que ele fomenta, ele aquece, né? Os laboratórios estão investindo em pesquisa e eles precisam ter um retorno, né? Aqueles funcionários ou até aqueles donos das patentes, eles precisam ter um retorno financeiro, né? Eles trabalham com aquilo, né? Porém, então eles estão aquecendo, eles estão investindo e eles estão levando a pesquisa para frente. Isso é positivo, isso é bacana. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano trabalha no limite, às vezes, de uma ética, seja pela saúde coletiva, em detrimento de ganhos financeiros, sejam eles necessários
para aquela empresa continuar existindo, para aqueles funcionários continuarem trabalhando, ou às vezes eu diria até que vai no limite da ambição, da ganância. Infelizmente, isso existe muito na indústria farmacêutica, na indústria, às vezes, chamada não a indústria da saúde, mas a indústria da doença, a indústria dos medicamentos, assim como existe na indústria alimentícia, assim como existe, enfim, em vários outros ramos, né? Mas sim, existe isso também, existe o lado negativo, de precisamos ganhar dinheiro a qualquer custo, então talvez uma ou outra fase de teste, ou mesmo a aprovação de um país ou de outro da vacina, do material produzido, possa, enfim, passar por cima de certas questões éticas, sociais, para, de fato, haver já um retorno econômico, né? Então, concordo, é uma dupla corrida. É um desespero para haver um retorno econômico, ainda mais que o panorama econômico mundial, com pandemia e mudanças climáticas globais, de fato, ele está muito, muito frágil. Eu vou usar essa palavra frágil. E então eles precisam, de certa forma, ter esse retorno econômico mais rápido, mas também tem essa pressa de quanto mais rápido a gente vacinar a população e a vacina der certo, mais vidas a gente salvou. E aí é duplo, né? As duas coisas estão no mesmo sentido e direção. Porque, vamos dizer, para a empresa que tiver a tua vacina funcionando de forma com sucesso, ela pode já ter um retorno econômico também. As patentes dessa vacina, dessa empresa, as ações dessa empresa vão valer mais. Então, existe essa corrida, como eu falei, é uma questão também política, econômica, social, não é só das biológicas, isso que é legal. Por isso que eu amo saúde planetária, ela é completamente transdisciplinar. Mudanças climáticas globais também é completamente transdisciplinar. Então, a gente precisa da opinião do engenheiro, do artista, do arquiteto, do pescador, do catador de caranguejo, né, do biólogo, do geólogo, do matemático, do físico e por aí vai. Bacana, muito legal isso aí. Espero ter respondido, Luca. Nossa, muito legal. O próximo aqui da lista que está inscrito sou eu, então já vou continuar aqui. Eu teria 2 assuntos, aí eu vou deixar falar um agora e depois eu falo outro. Um é um pouco de acordo com aquilo que o Donovan comentou, né? Se não me engano, acho que foi em novembro que também a Holanda viu 2 casos, segundo caso de gripe aviária, eu não sei se posso falar rebanho de galinhas, porque eu acho que não existe isso, mas, e aí eles decretaram que teria que sacrificar 200 mil frangos por conta dessa gripe aviária. E aí, a hora que você estava comentando disso, de que sempre a gente descobre, e é uma coisa que acontece, né? Quase todo ano a gente tem esse sacrifício de tantos animais por conta de novos relatos. E aí eu me veio isso à cabeça e eu resolvi comentar sobre isso. Se quiserem falar alguma coisa. Eu tenho até aqui um link da CNN que fala disso. Eu vou deixar aqui no chat, caso alguém queira dar uma olhada. O segundo assunto eu vou deixar para depois. Perfeito, perfeito. Isso eu só queria pegar a deixa para falar como é interessante. Existem os termos da biologia, o biologuês, existem os termos do português, do inglês, que são línguas próprias, né? Então, por exemplo, o coletivo de leão, para nós aqui em português, na língua portuguesa, é alcateia. Qualquer animal feral, o coletivo é alcateia, assim como de lobos, né? O coletivo de lobo é alcateia. Mas o lobo é do grupo dos canídeos, assim como os cachorros, né? E a gente já sabe que existe um coletivo específico para cachorro, né? Mas, por exemplo, o gato, que é um felino, assim como o leão, ele já tem outro coletivo. E nem o do cão, nem o do gato é a alcateia, né? Então, por exemplo, o gato, que também é um animal que não foi domesticado, por incrível que pareça, ele parece, mas não foi domesticado. Várias pesquisas demonstram isso. O coletivo dele pode ser gatarra, por exemplo. E não tem nada a ver, né, com o coletivo de animais ferais. Mas já em inglês, na língua inglesa, existe o proud, né? Lembra pride, lembra orgulho, né? O proud, que é o coletivo de leões, né? Então eles têm um coletivo específico. Então, na língua portuguesa, existe o coletivo para aves. Você pode falar, é um bando de canários, é um bando de papagaios, é um bando de aves.
Mas a galinha, existe um que é interessante, que é para galinha, talvez pelo valor comercial, que é galinhada. Então, se você quiser usar um dia coletivo de galinha, galinhada. Só uma curiosidade. Mas, desculpa, voltando ao assunto. A pena, né, a tristeza que dá, tanto economicamente falando, quanto você vê seres vivos, respeito muito o movimento vegano, mas também entendo as pessoas que comem carne, o ser humano é naturalmente onívoro, é da nossa natureza comer tanto coisas de origem animal quanto vegetal, e por aí vai. Então, quando eu vejo alguém comer um animal, eu entendo, eu consigo entender, ele está comendo para se manter vivo. Mas quando a gente mata um animal e ele não vai ser comido, aquilo não vai ser utilizado, aquele nutriente, aquela proteína que demorou para ser formada no corpo daquele animal, isso dá muita pena. E infelizmente, sim, se a gente tiver essas inúmeras pandemias, como ou epidemias, que seja a doença da vaca louca, né, que é causada pelo prion, ou a gripe aviária, ou a gripe do porco, a gente vai ter essas hecatombes, né, de termos que matar vários animais, infelizmente. E pode ser uma coisa comum, assim, espero que não comum, mas mais frequente do que era antigamente. E isso vai causar prejuízos econômicos enormes, né? Existem regiões, por exemplo, que já não estão recebendo sobrecoxa de galinha, por exemplo, que era uma coisa tão comum, e eu fui procurar sobrecoxa de galinha na região que eu tô e não encontro de forma nenhuma, né? Parece uma coisinha boba, mas não é. E mesma coisa, os ovos são utilizados para fazer as vacinas. Se um dia começar a faltar ovo, vai faltar na alimentação e no desenvolvimento de vacinas. Então, a gente tem que pensar isso, está tudo conectado, realmente, a saúde está conectada com a parte econômica, com a agricultura, com a pecuária, é muito bacana pensar isso. Desculpa, não sei se eu respondi, eu meio que adorei você trazer esse assunto e me empolguei aqui. Não, ótimo, é isso a ideia. Bom, o próximo inscrito é o Silas, então eu passo a palavra para ele. Sim. Tentar organizar as ideias. O Henrique falou de galinha, enfim. E aí a gente está falando de pandemia, e aí ressuscitou da minha memória um livro que eu li há muitos anos atrás, de contos. Estou até pesquisando qual é o livro, vou colocar aqui depois. E um dos contos é sobre uma pandemia, e é sobre como essa pandemia se origina onde se cria galinhas, na granja, é esse o nome, né? Eu acabei de pesquisar aqui, e deixa eu ver se eu achei. Enfim, daqui a pouco eu falo o nome do livro. Mas outra coisa, que não é sobre o livro, mas sobre o que eu tenho observado, assim, eu particularmente não acompanho muito as mídias, né, assim, e a imprensa, a TV aberta, então eu acabo ficando por fora de muito do que se fala, né? Mas uma das coisas que eu vi, né, acompanhando o YouTube, por exemplo, é que nesse momento a humanidade ela está num ponto de cisão, né? Assim, não necessariamente, mas estaria, né? Em que a hiperindividualidade, o fomento à individualidade, né? O interesse individuais se sobrepondo aos interesses coletivos, né? Então, em questão, né? Ou seja, o movimento anti-vacina, o movimento pró-vacina, né? Eu posso ou não escolher me vacinar, enfim. O Luca falou um pouco disso, mas retomando um pouco, isso está em questão, né? Ou seja, o que é, quais são as problemáticas de uma mentalidade individualista, né? De uma política individualista, né? De uma filosofia de valores individualistas. Uma coisa que eu observei das coisas que eu assisti, das palestras que eu vi. Outra coisa também é que a gente também assim, eu, vocês, enfim, deveríamos estar nos questionando qual é o grande valor atualmente hoje para a humanidade, né? É a vida ou é o lucro, né? É manter a garantia do lucro de poucas pessoas, eu não estou falando do lucro do dono do mercadinho, estou falando de lucros orbitantes, né?
eu não vou... Quem trabalha para sobreviver, né? Enfim, eu não vou criticar e ser contrário. A coisa se justifica por si mesma, né? É necessário para essa pessoa se manter viva. Mas talvez para quem, sei lá, acumulou uma fortuna que ele não vai gastar nem que ele viva 200 anos, talvez não precise, né? Ele pode falar, não, né? Vamos valorizar a vida. Então, são duas coisas que eu percebo, assim, que para além de se discutir vacina, está se discutindo isso, né? Qual é o valor da humanidade atualmente? É a vida ou é o lucro, né? O que é essa individualidade? Ela é boa, ela é benéfica? Não sei se vocês observaram que também está se discutindo isso, ou só foi uma impressão minha. Era isso que eu tenho para comentar, e depois eu falo o nome do livro, e é isso, eu encerro a fala. Valeu, Silas, muito bacana. Daí eu já enxergo 3 pontos importantes. Primeiro, lembrar que o direito individual de uma pessoa termina quando o direito individual de outra começa. E aí a gente começa a falar de direito coletivo, né? Então, isso é muito interessante. Em vários países da Europa, por exemplo, Inglaterra e Alemanha, tiveram movimentos, sejam eles de extrema esquerda, extrema direita, tudo que é extremo eu já acho não é legal, né? Seja extremismo religioso, extremismo político, extremismo de qualquer coisa. Eles vieram brigar falando, olha só, o governo vai tirar o meu direito de escolher não usar a máscara, de não respeitar o distanciamento social, de não tomar a vacina. E aí é uma coisa interessante, né? Porque a pessoa está falando do direito dela, né? Mas se é ela a pessoa que tem uma saúde mais frágil, ela não pensaria dessa forma. Talvez ela pensaria, olha, aquela pessoa que está querendo sair sem máscara está tirando o meu direito de viver, porque eu, como idoso, eu, como pessoa, estou supondo, tá? Lógico que não sou eu, mas estou me colocando no lugar do outro. Então, eu, idoso, eu com obesidade mórbida, eu com problemas cardíacos e respiratórios, problemas neurológicos inúmeros, eu com todos esses problemas, eu não vou poder tomar vacina, ou antes de se falar em vacina, se eu contrair Covid-19, provavelmente eu vou morrer, né? Muito se fala dos idosos, mas também, por exemplo, pessoas com obesidade mórbida. Essas pessoas, se contraírem a doença, a chance de sobreviver é muito baixa. Mesmo que consiga, às vezes, por milagre, dependendo da região do Brasil, que já não tem, às vezes, aparelhos disponíveis, porque as UTIs estão lotadas nos períodos de pico, a pessoa, seja no SUS ou no sistema privado, que seja, a pessoa, talvez, se ela tiver sorte de conseguir um aparelho para ajudar ela a respirar, ela pode nem sobreviver. Se sobreviver, pode ter sequelas. Então, pensa nisso. A pessoa fala, nossa, estão querendo tirar o meu direito de não usar a máscara, mas ele não entende que essa atitude dele está tirando o direito do outro, que não tem alternativa, não tem possibilidade. Se ele pegar a doença, acabou a vida. Então, é bacana a gente falar disso, para as pessoas começarem a pensar mais no coletivo. E isso já me leva para a segunda coisa que você abordou, que seria o ganho do dinheiro, né? Talvez a ambição, a ganância, quem sabe? Então, também concordo, a pessoa buscar ganhar dinheiro para ter uma vida digna, eu acho que deveria ser realmente um direito de todos, né? A pessoa poder trabalhar honestamente e ganhar o suficiente para poder viver. Mas o acúmulo do dinheiro, né? O querer ganhar mais. Então, o problema não é o dinheiro, ganhar dinheiro. O problema é querer acumular, é o excesso. E no problema do excesso, sejam as políticas que falam de redistribuição de renda, de os operários vão poder ter participação nos lucros e não só os grandes empresários. Tudo isso aborda questões, mas esquece as questões que estão por trás. Uma delas todo esse dinheiro, de fato, seja ele distribuído por mais pessoas ou por menos pessoas, vai mudar as realidades, vai mudar a questão, por exemplo, daquelas pessoas que não têm acesso à água, aquelas pessoas vão ser obrigadas a conseguir dinheiro e mudar de país para conseguir aquilo ou não. A gente vai pensar nessas outras questões.
Outra, o planeta Terra não tem recursos naturais infinitos, eles acabam. Então, todo mundo, vamos dizer que o mundo inteiro está agora socialmente com dinheiro sobrando, todo mundo pode comprar o que quiser, o planeta Terra não aguenta, né? Países que têm uma economia estável, que o poder aquisitivo da classe média é maior, infelizmente, com uma mentalidade consumista, seja porque o dinheiro está indo para o proletariado, ou seja porque ele está indo para o dono da empresa, seja lá o que for, as pessoas estão consumindo, então tem que mudar essas duas coisas. Mudar o excesso de quero ter mais, quero acumular mais, esse consumismo, e lembrar que o planeta Terra ele é um sistema finito. Então, a gente não tem que brigar só para ter mais dinheiro, mas a gente tem que brigar, por exemplo, para ter produtos com um selo verde, né? Com produtos que sejam desenvolvidos de forma sustentável, seja o que eu como, ou seja um aparelho tecnológico super high-tech, super rebuscado. Seja a vacina, por exemplo, né? As pessoas nunca via alguém falar nos jornais sobre o meio ambiente, né? Quais são os recursos utilizados para se fazer a vacina? De onde está vindo isso? São recursos que, por exemplo, são plantas que se plantam, são animais que você cria, você vai ter que usar o ovo para desenvolver isso. Isso mexe com o meio ambiente, né? Você vai ter que desmatar mais áreas para plantar mais soja, para alimentar mais galinhas, e, né, para ter mais ovos, para fazer mais vacinas. Tudo isso tem que ser pensado. Então, parar de pensar nas caixinhas separadas e pensar nesse todo. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. E aí, pensando nesse todo, me leva à terceira coisa, que muitas vezes ninguém está pensando também. Existem decisões seríssimas que os governos têm que fazer, que as grandes entidades e instituições têm que fazer, mas que a gente também pode fazer de forma individual. Essa coisa de quantas pessoas você está pondo na conta para salvar. Então, quem é o primeiro grupo a se vacinar? Por exemplo, quem são consideradas as pessoas de linha de frente? São os profissionais da saúde, isso está corretíssimo, não tenho que falar contra isso. Mas será que motoristas de ônibus, será que professores de escola pública, será que eles também não são linha de frente, né? Quantas pessoas, mesmo os profissionais de saúde, para irem ao hospital, vão ter que pegar um ônibus, eventualmente, pegar metrô e por aí vai. Então, assim, são outras coisas a se pensar. E quando a gente pensa no coletivo maior que a humanidade, aí eu começo a falar de saúde planetária, talvez pensar na saúde do meio ambiente também, porque o ser humano depende do meio ambiente, ele sobrevive e vive dentro desse ambiente natural, né? Então, por exemplo, aquela questão, vamos jogar uma questão prática, né? Uma vez alguém me jogou essa questão, entre salvar uma árvore e salvar um ser humano, por exemplo, entre desmatar uma área para, sei lá, plantar comida e alimentar uma população, ou não, você vai preservar aquela área, aí você não tem mais área para plantar, e aí pessoas estão morrendo de fome. Lógico que a gente sabe que morrer de fome é falta de distribuição de alimento, né? O mundo inteiro já produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. É só uma questão de distribuição e parar com a ganância de quero ganhar cada vez mais dinheiro. Mas, enfim. Mas vamos dizer que o problema fosse esse. Aí é que tá. Será que aquela árvore, você matando aquela árvore para salvar um humano, vamos dizer que é 1 para 1, né? Um humano, uma árvore. Ou eu escolho salvar um humano ou uma árvore. O problema é, você salvou esse um humano e ele dependia, sem saber, mas ele dependia dessa uma árvore. Sem essa uma árvore, esse humano vai morrer depois, né? Por exemplo, se as abelhas sumirem do mundo, 3 meses depois a humanidade está extinta. Por quê? Porque mais de 60% dos alimentos que a gente consome vem da polinização das abelhas. Então, essa uma árvore, ela está limpando o ar, ela está fixando o gás carbônico que tem a ver com o aquecimento global, ela produz alimento. Essa uma árvore que eu estou pondo, né, como ícone de uma floresta inteira, ela controla o sistema hídrico. Por exemplo, a nossa querida Amazônia, ela controla o sistema hídrico do Brasil todo, os oceanos aéreos. Imagina, o Brasil é o país com a maior quantidade de água doce do mundo. Isso se deve, em grande parte, às matas. Se a gente desmatar tudo, acabou essa água potável. E aí se interfere no quê? Na agricultura e na pecuária.
Acabou a agricultura e pecuária, os seres humanos vão morrer de fome. Então, o que eu quero dizer assim, esse pensar no que está acima, no que está acima, no que está acima, não é que uma árvore seja mais importante que o ser humano, a questão não é essa, mas que talvez salvando a árvore, você salva mais seres humanos. Vamos dizer, para cada uma árvore que você salva 20 seres humanos. Nunca, claro, eu vou querer que a pessoa responda, eu vou salvar a árvore e vou deixar o ser humano morrer. A questão não é essa. Mas talvez salvando a árvore você salve mais seres humanos do que apenas um. Então, para a gente pensar nisso, espero ter respondido, Silas, e fui até um pouco além. Eu respondi 2 itens e criei um terceiro, mas espero que tenha respondido. Muito legal. Aproveitar esse link que você comentou da água, dia 18/3 de 2021, a gente vai ter uma reunião dessa sobre a privatização da água. Então, todos estão convidados aí a fazer parte. Bom, dando sequência aqui às nossas inscrições, o próximo sou eu, então eu vou emendar. Era aquele assunto que talvez eu fuja um pouquinho do que a gente está falando, mas era do que a gente estava comentando do vírus, dessa capacidade que os vírus têm de se adaptarem e tudo mais. Eu faço graduação em astronomia e grande parte da preocupação de você mandar um satélite, mandar um objeto para o espaço, é você garantir a asepsia desse objeto, né? É você garantir que você não mande junto com eles bactérias, vírus e essas coisas. E uma discussão de todas essas expedições para Marte e tudo mais é essa, sabe? A vida que a gente encontrar lá, a partir de hoje, será que é realmente uma vida que surgiu lá ou é uma vida que a gente levou nos anos 60, quando a gente estava naquela corrida espacial maluca e tudo mais? Assim, não tem exatamente a ver com as vacinações, mas tem a ver um pouco com vírus, essas coisas. Então, quando o Douglas estava falando, eu acabei lembrando. Mas foi só um assunto para a gente pensar um pouquinho, assim. Opa, perfeito. Não, assunto muito oportuno. Aliás, vou emendar o assunto do Silas com o do Henrique. Várias vezes falaram, nossa, que absurdo o gasto que existe, por exemplo, em astronomia. Aliás, eu sou um grande admirador, fiz uma disciplina de astronomia no IAG da USP e adoro astronomia, sempre adorei. Meu coração ficava dividido entre biologia e física, principalmente das partículas de astronomia. E aí depois eu descobri uma área chamada astrobiologia. Nossa, aí eu falei, estou realizado. Só que aí, dentro disso, eu acabei me apaixonando por várias outras coisas, genética, meio ambiente, mudanças climáticas, e eu ainda não estou indo tanto para isso, mas tudo está conectado por quê? Olha que interessante. Então, as pessoas questionam muito, nossa, gasta-se muito para fazer um telescópio, para mandar ele para o espaço. Os Estados Unidos mesmo já cancelou durante alguns anos o programa espacial por causa do alto custo, né? Pena que não cancelaram o alto custo bélico, né? Que também é uma baita, eu vou dizer mesmo agora, quase beirando a política, mas eu estou querendo me manter na ética, né? É um baita gasto, de certa forma, inútil. Se o mundo tivesse uma visão de que eu não preciso me armar até os dentes para me proteger de ser atacado, ou eu tenho que impor a minha força militar aos outros para ser respeitado, ou enfim, por isso que a gente tem que mudar vários paradigmas muito antes de falar só de produção e de distribuição da renda da produção dos produtos, que também é algo importante a se falar, hein? Não estou falando que não seja. Mas olha que interessante. Então, ok, eles gastam bastante em guerras, milhares de jovens morrem nas guerras, mas as pessoas ficam preocupadas com o programa espacial, né? Olha quanto dinheiro é gasto naquilo. Milhões e milhões, às vezes, para colocar no espaço um satélite, ou pessoas em órbita, ou manter a estação espacial, e por aí vai, né? Não só dos Estados Unidos, às vezes é um custo mundial aí, da Rússia, também da antiga União Soviética, da China, da Europa toda, e por aí vai. Bom, tudo bem. Gastam-se milhões, ok, concordo, muito dinheiro. Esses mesmos milhões poderiam ser utilizados para levar água para pessoas que morrem, né? Como a gente viu, 1/3 da humanidade não tem água potável no mundo. É uma coisa extremamente triste, mas será que não tem um lado que as pessoas não estão vendo? Por exemplo, um dia pode estar vindo, como já houve no passado, um asteroide, está vindo na direção do planeta Terra,
e calcula-se a trajetória dele e vem que ele vai chegar, sei lá, daqui a 5, 10 anos. Em 5, 10 anos, se a gente não fizer nada, isso pode colidir com o planeta Terra e pode não haver mais vida no planeta Terra. Daí é uma ótima ideia a gente tentar fazer colônias em Marte, por mais caro e difícil que seja, e lembrando que o planeta Terra é o nosso lar, a gente está adaptado a ele, e mesmo colônias em Marte, qualquer coisa que se tenha pensado, ela dependeria de suprimentos serem enviados daqui para lá. Então, quem estiver pensando, tudo bem, deixa essa questão ambiental do planeta Terra para lá, porque a gente vai fazer colônia em Marte, está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. Mas é legal a gente ter, entre aspas, um tipo de backup da vida lá em Marte. Então, eu acho isso muito positivo, por mais que gaste milhões. Só que aí vem esse asteroide. Se a gente não tiver um telescópio, tecnologia, desenvolvimento da ciência, da pesquisa, da educação, como eu estou falando várias e várias vezes, se a gente não tiver investimento nisso, a gente pode não ter realmente saída. Porém, se a gente tiver investimento nisso, a gente poderia prever, mandar talvez, agora estou saindo da minha área e indo para a área do Henrique, mas talvez mandar algum tipo de tecnologia, um foguete, alguma coisa, que pudesse se acoplar a esse objeto, e talvez desviar, nem que fosse um pouquinho, a trajetória dele. Em coisa de 5, 10 anos, o pouquinho que a gente desviou a trajetória dele é o suficiente para ele já não passar mais pelo planeta Terra e a gente salvar a vida de todo o planeta Terra. Mesma coisa, o que os satélites estão fazendo, a parte meteorológica? Eles podem prever furacões, eles podem prever, mesmo se vai nevar ou não vai nevar, isso salva muitas vidas. Existem toques de recolher em certos países quando se neva, existem abrigos específicos, mesmo que seja uma notícia simples de jornal, fique em casa, ligue os aquecedores, né? Reabasteça, sei lá, de comida enlatada que não estraga, comprem cobertores para se manterem aquecidos, né? Talvez programas sociais que possam tirar os moradores de rua, pelo menos na época da neve. Então, olha só, tudo isso muda, muda tudo, salva vidas. Então, quando as pessoas pensam, é muito dinheiro gasto com ciência, com tecnologia, pode ser, você imagina 50 milhões num projeto para lançar uma coisa no espaço, 50 milhões convertido em comida, nossa, dava para comida para muitas pessoas, concordo. Mas será que é aí que está? Primeiro, o problema da comida é falta de distribuição, não de produção. Segundo, o dinheiro na pesquisa, ele tem sim um retorno, salva vidas, é muito importante. Por exemplo, agora, eu como biólogo, estou me sentindo super importante, porque todo mundo só falava de o status da medicina e os conhecimentos mais voltados para a economia, engenharia, às vezes direito, né? E, de repente, o mundo começou a olhar com bons olhos pesquisadores, cientistas, biólogos, né? Por quê? Porque nós entendemos de um assunto que agora é do interesse mundial, né? Covid-19, pandemia, vacinas e por aí vai. Então, isso que é bacana, é a gente estabelecer as nossas prioridades. E ciência, educação e tecnologia tem que ser a primeira em todos, sejam países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Porque através disso você melhora a economia, você melhora tudo que está ligado com tecnologia, tudo que está ligado com saúde. Então, assim, investir na educação, para mim, esse que é o sentido da coisa. E falando um pouquinho mais da vida fora do planeta Terra. Sim, os vírus são incríveis, bactérias são incríveis, alguns animais mesmo considerados animais, que a gente chama de metazoários, animais realmente animais, como o tartígrado, conhecido como urso d'água, já fizeram experimentos de mandar ele para o espaço. E ele não só sobreviveu, como ele se reproduziu, a população dele aumentou lá. Então, assim, são coisas fantásticas. A vida realmente é algo fantástico. E eu concordo com o Henrique, assim como quando os europeus vieram para a América, eles talvez trouxeram formigas, baratas, ratos que não existiam aqui, nós, humanos, né, os norte-americanos, os chineses, seja lá quem for que foi para Marte, talvez por não ter protocolos tão rígidos, ou mesmo tendo protocolos rígidos, talvez não conseguiu esterilizar bem os aparelhos, pode ter levado vida para Marte, sim, a gente corre esse risco. Só que aí a gente sabe, através de certas proteínas, moléculas, o histórico delas, assim como o histórico do material genético dos vírus, a gente possa traçar se aquela vida, de fato, não se desenvolveu na Terra e foi para lá, né?
Então, a gente pode meio que eliminar, a gente pode separar o que é vida de fato de Marte e o que é vida da Terra. Agora, se a gente pensar que mesmo fenômenos naturais, como furacões, eles podem passar num continente, pegar sapos, vários anfíbios, insetos, até aves, e aí esse furacão, vamos supor que ele consiga sair de uma ilha e ir para outra, talvez sair de um continente e ir para o outro, seja uma tsunami ou alguma coisa assim, e esses animais sobrevivem, esses animais podem chegar num novo local, uma nova ilha, e colonizar essa nova ilha. E milhares de anos depois você pode falar, olha, e aí, eu considero essa espécie nativa aqui ou não? Os europeus que vieram para cá, eu sou descendente de europeus, eu posso ser considerado brasileiro, nativo brasileiro? Será que mesmo os ameríndios, os nativo-americanos que estavam aqui, podem ser considerados nativos, sendo que a espécie humana surge lá na África, e milhares e milhares de anos depois é que ela consegue chegar na América? Então, são coisas muito legais de se pensar. Por que eu estou falando disso? Porque por mais que os europeus tenham contaminado, entre aspas, né, contaminado as Américas com espécies que não eram nativas, muitas espécies que não eram nativas chegaram aqui e não foi pelo ser humano, foi por outros eventos naturais, né? E aí a gente não vai considerar isso como parte da natureza? É isso, é parte da natureza. E ocorre um processo natural que não é o ser humano enviando objetos, tecnologia para Marte. Mas o planeta Terra tem vários micro-organismos que sobrevivem na atmosfera, né? Alguns, inclusive, são estudados porque eles propiciam a formação de chuva. Alguns micro-organismos, eles têm tipos de proteínas específicas que ajudam a condensar as partículas de água da atmosfera. E talvez a formação de chuvas, talvez até 2/3 da formação das chuvas no planeta Terra, seja de responsabilidade de micro-organismos, de seres vivos que estão na atmosfera. Mas esses seres vivos da atmosfera, eles são, vamos chamar eles como se fossem esporos de uma planta, né? Como se fosse o pólen da planta. Eles são levados de um lugar ao outro do planeta Terra, mas eles também podem estar saindo do planeta Terra. Então, o planeta Terra seria mais ou menos como um fungo que solta esporos no ar. O planeta Terra pode estar soltando esporos, soltando vida, soltando vários indivíduos vivos para todo o universo. Então, talvez o planeta Terra pode sim ser um local da onde surgiu vida, mas essa vida de forma natural, sem interferência do ser humano, pode estar indo para o espaço. E se for como o tartígrado, se for como alguns micro-organismos que sobrevivem ao espaço, eles podem estar chegando em Marte e lá eles poderiam ou se estabelecer e ficarem vivos, ou, como a gente já sabe que as condições são difíceis, eles podem vir a morrer. Mas eles podem morrer, formar lá um fóssil, um vestígio de talvez milhares de anos, e a gente fala, olha, essa vida veio do planeta Terra, mas ela está aqui há milhares de anos. Isso é possível. Isso eu acho muito bacana. Mas, nossa, Henrique, parabéns, isso aí, uma baita pergunta boa, e é isso, né? Astronomia, estamos no time da ciência, eu espero que o mundo invista em ciência. Agora eu vou fazer uma crítica política apartidária, mas muitos políticos, muitos partidos, muitos planos de governo reduzem o investimento em educação, em tecnologia, em ciência. Imagina reduzir o investimento nisso, sendo que cada vez mais a gente precisa, né? Então, fica a dica aí para alguns presidentes de alguns países, para alguns governadores de alguns estados, para alguns prefeitos de algumas cidades. Não vou falar que são só no Brasil, mas são no mundo também. Fica a dica, invistam em pesquisa, educação, ciência, que tecnologia, saúde, até formas novas de segurança vão vir em decorrência disso. Muito bom, né? É isso mesmo. Agora o próximo inscrito é o Luca, então eu passo a palavra para ele. Então, a discussão tá muito interessante, eu teria muita coisa para colocar na mesa aí, mas eu estou preocupado com o avançar da hora. Normalmente a gente coloca como teto às 7, né? Aí a gente já deu uma extrapolada, mas aí eu sei que o Silas tá
tá escrito, não queria cortar ele, mas só colocar essa questão aí. Perfeito, a gente passou uns 20 minutos já. Então, vou passar a palavra para o Silas e aí a gente vai para o Não, o meu desfecho. era só um lembrete, é que eu acompanhei o site e o Henrique citou o certificado. Só que eu não... É que agora tem 5 pessoas, mas antes tinha mais, enfim. Eu não sei se das pessoas que vieram eram novas, e de repente falar não só certificado, mas explicar o que é, para que serve, porque de repente a pessoa se sinta estimulado a, ou perceba que de fato tem interesse no certificado. Mas eu acho que já está no fim da reunião, então o lembrete se perdeu. Era só isso. Acho que a gente pode dessa vez mandar por e-mail para quem participou. A gente dá esse lembrete assim. É só isso. Assim, lembrar do certificado e explicar um pouco o que é e para que serve. Bom, eu vou só encerrar aqui a reunião para a gente parar a gravação, daí a gente pode continuar. Bom, eu agradeço a todos os presentes, todo mundo que participou, contribuiu. Um agradecimento especial ao Jonathan por toda a apresentação. Muito obrigado pelo conhecimento, pela forma simples como você passou o conteúdo, e um conteúdo muito bom. E fiquem convidados para as próximas reuniões. Muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Estarei nas próximas como espectador, mas uma honra incomensurável estar aqui como palestrante. Obrigado mesmo. O espectador não, participante. Espectador ativo, espectador ativo. Não, nas próximas eu vou estar aqui. Vocês me aguardem. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu.